Boa noite, gente. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao encontro desta noite, esse tempo que a gente tem aqui separado para poder meditar na palavra de Deus, para poder bater um papo, para poder trocar experiência, né? Para a gente poder crescer juntos enquanto cristãos e também, neste mês em especial, crescer enquanto casal, né? Estamos sendo aí desafiados a cuidar do nosso casamento. Então eu quero já convidar você desde já a compartilhar essa transmissão, especialmente para aqueles casais que você conhece, que você deseja bem, que você ama e quer que esses casais sejam muito felizes. Então, esta transmissão é para esse casal que você ama. Estando ele em crise ou não, é a oportunidade de você investir na vida de casais que você ama. Tá bom? Nós vamos começar agora. Eu quero dar as boas-vindas. Mandou aí graça e paz a Luciana e o Adilson. Mostra para mim aqui que nós temos 15 pessoas nos acompanhando. Então dá um olá aí, dá um salve aí para a gente saber quem está aí, quem está acompanhando. Por enquanto a Luciana e o Adilson. Um abraço para eles, Deus abençoe ricamente, viu? A vida de vocês. Quem mais aparece aqui? A Silvana. Silvana é firme, né, Silvana? Está sempre aí com a gente. Coisa boa. Quem mais? O Diego. Isso. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos aí para esse nosso momento juntos. Eu quero cantar uma canção. Enquanto eu canto essa música, vai compartilhando aí esse vídeo, tá bom? Para a gente chegar mais longe. Existe algo que eu desejo mais, é o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. Do início? De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais, é o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim e honrar a aliança que tu tens comigo, custe o que custar, tomar a minha cruz e te seguir. Ser fiel, quero te seguir até a cruz e ser fiel, quero ser te seguir e ser fiel até o fim. Essa canção fala de fidelidade a Deus, né? Mas é simplesmente impossível ser fiel a Deus sem ser fiel ao nosso casamento. A nossa relação com Deus, inclusive na Bíblia, ela é chamada de casamento. Nós somos a noiva, Cristo noivo.
não é? Isso para mostrar quão sublime é a relação entre o marido e a esposa, porque Cristo usa essa ilustração para dizer quão sublime é a sua relação com a igreja. Então, não é para menos que ser fiel ao nosso casamento, ser fiel àquela aliança que nós assumimos diante de Deus, da nossa família, de nós mesmos, do nosso cônjuge. Isso diretamente diz se somos fiéis a Deus ou não. Então, meu desejo é que o seu casamento seja um casamento santo, seja um casamento imaculado, seja um casamento santificado. E mesmo que tenha acontecido alguma coisa lá atrás, mesmo que na trajetória, na história, algo já tenha acontecido que maculou, a Bíblia diz que Cristo, o sangue dele, a proposta do Evangelho é justamente fazer novas todas as coisas. É um recomeço, é um reinício santo e maravilhoso. E é isso que eu gostaria de te convidar para esta noite, para a gente pensar juntos, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nesta hora, obrigado por cada pessoa que está me acompanhando. O Senhor trouxe essas pessoas para me acompanharem aqui e agora. Eu sei que elas não estão aqui porque tiveram um palpite de estar, mas elas estão porque o Senhor trouxe. Então meu pedido, ó Deus, é que o Senhor fale ao coração de cada pessoa, que elas possam, ó Pai, ter agora a oportunidade, em nome de Jesus, de receber da Tua presença, da Tua graça e misericórdia, especialmente, ó Pai, na família, no casamento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bom. Vamos lá, então, para o nosso bate-papo desses dias. Gente, estou gostando muito, viu? Pena que está acabando, né? Esse tempo nosso de reflexão sobre relacionamentos, né? Então nós vamos para a última parte hoje, para os 2 últimos conselhos, mas se você gostou, pode rever desde o início, desde o nosso primeiro encontro, são as quartas-feiras, tanto pelo YouTube, também quanto aqui pela nossa página do Facebook. Ok, deixa eu dar boa noite para quem mais chegou aí. O Santiago, né, o Francisco está aí com a gente, a paz, meu irmão. Quem mais está aqui também? Deixa eu ver. Está com a gente a Neia, está com a gente a Viviane, a Stephanie, o Almir Luciano, lá de Rio Paranaíba. Ô meu irmão, um abraço, Jesus te abençoe. Está com a gente também a Dona Cecília. Quem mais? Sueli, já disse? Eu acho que já tinha falado, Sueli? Não tinha. Tudo bem, Sueli? Coisa boa ver vocês aqui. Sou eu, a sua irmã Thaís. Thaís está aí com a gente. Minha irmã de leite, né, Thaís? Coisa boa. Muito bem, pessoal, vamos lá. Eu não estou vendo compartilhamento aqui, hein? Vocês não estão compartilhando essa transmissão. Por quê? Compartilha aí agora, dá uma força para a gente, tá bom? Muito bem. Olha, nós estamos tentando levar de forma leve essa série, mas é um tema assim muito forte, porque é um tema que fala sobre casos extraconjugais, sobre traição, infidelidade. E isso é uma tragédia. Quando isso acontece num relacionamento, num casamento, é uma tragédia. Sabe por quê? Porque é uma tragédia, primeiro, para quem trai. Olha, pode parecer que não, parece que é só para o traído, né? Mas não, é uma primeira tragédia para quem trai. Porque essa pessoa que traiu, ela vai levar consigo a responsabilidade de ter destruído, finalizado um relacionamento que poderia ser muito feliz. Também, a pessoa traída, quando ela sai de um relacionamento e vai para outro, vai para o segundo relacionamento, e esse segundo relacionamento começa justamente numa traição, esse novo casal carrega o estigma de ter nascido a partir de um adultério. A pessoa traída também é uma vítima, porque ela é rejeitada de alguma maneira, ela é lesada, ela é enganada. Os votos que ela se comprometeu da outra parte não estão sendo cumpridos ou não foram cumpridos. Há muitas feridas,
há muita tristeza, há muito rancor, muita mácula. É uma tragédia para os filhos, porque os filhos vão ser privados agora de um relacionamento entre o pai, a mãe, um relacionamento que poderia trazer para eles a segurança dentro de casa, aquela paz de ter uma boa referência de marido e mulher que vem de berço. Também é uma tragédia para os familiares, para os pais, para as mães, para os tios, para os irmãos de igreja, para o pastor, para o conselho da igreja. Quando um casamento é interrompido por causa de uma traição, é uma tragédia para todas as pessoas. Meus queridos, não é porque também houve traição que vai haver separação. É possível haver perdão, transformação, arrependimento, mas isso não é fácil. É muito penoso, é muito doloroso, é um processo muito difícil. Possível, mas difícil. Então, de todas as formas, a traição é algo a ser evitado. Por isso que é muito importante nós trabalharmos a prevenção. O que nós podemos cuidar hoje que vai impedir que o nosso casamento vá para o buraco? É importante que a gente tome essas decisões e que a gente tome esse cuidado. Porque talvez você pense aí na sua casa agora, me ouvindo, que traição é coisa para pessoa de mau caráter, é porque a pessoa não presta. A pessoa que trai é aquela que... é porque ela vacilou, ela, por algum motivo, ela abriu mão dessa coisa tão cara do casamento, então ela já não é digna mais de consideração. Aí é o problema, e eu jamais faria isso. Esse negócio do eu jamais faria isso, eu nunca faria isso. Gente, tem N motivos para uma traição. Claro que nenhum que justifique, mas há infinitas possibilidades. E não há nenhum ser humano que possa dizer assim, esse mal eu estou absolutamente livre. Na verdade, a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, já está quase caído, né? Veja que não caia. Porque é aquele que pensa estar de pé. Quando nós achamos que estamos de pé, na verdade, nós estamos já em queda. Então é muito importante que você que é namorado, noivo, casado, entenda que você é um ser humano fraco. A sua carne é fraca. Você pode sim cair, você pode sim se envolver num relacionamento extraconjugal. E isso seria ou será uma tragédia. Então é melhor prevenirmos. É melhor prevenir do que depois juntar os cacos dessa relação. É por isso que ao longo desse mês de outubro, nós conversamos sobre este tema, torne seu casamento invulnerável a casos. Essa série, como eu já disse a vocês, ela é inspirada naquele livro O Mito da Grama Mais Verde, do J. Peterson, e é um livro muito legal de se ler, e no último capítulo ele traz justamente esse título, dizendo, torne seu casamento invulnerável a casos. Melhor do que você consertar depois é cuidar para que não estrague, né? E ao longo de toda a nossa conversa sobre este tema, nós vimos que o primeiro bom conselho para o seu casamento se tornar invulnerável a casos extraconjugais é não comparar o incomparável. Nós vimos que é de todas as perspectivas, muito danoso quando a gente começa a comparar o nosso casamento, o nosso relacionamento com o relacionamento de outras pessoas. E a gente faz isso geralmente para dizer, como o outro casal é mais feliz, olha como o marido da minha amiga é melhor, olha como a esposa do meu colega trata ele melhor, olha como os outros são felizes e nós não somos. Gente, isso é uma grande armadilha, porque primeiro, quem é tão feliz assim? Todos os casamentos passam pelos seus perrengues. E segundo, que não há casamento comparável ao outro. Nós somos pessoas diferentes, nos unimos num casamento diferente e logo logicamente, essa nossa relação é inédita. Ela tem os seus dramas, os seus problemas inéditos, mas também tem as suas felicidades e conquistas inéditas. Então, não fique comparando, porque quando a gente compara, a gente se frustra. Quando a gente compara, a gente idealiza a perfeição no outro e também, de alguma maneira, projeta uma infelicidade e um casamento sem conserto
para nós. Então não se compare, não compare seu casamento com o de ninguém. O seu casamento é inédito, ok? E se ele precisa de ajuda, busque ajuda, mas deixe dessas comparações, porque elas são perniciosas em todos os aspectos. Segundo bom conselho é: não arme suas próprias armadilhas. Infelizmente, a grande maioria dos casos extraconjugais nascem de armadilhas que nós mesmos criamos. Por isso é tão normal os casos extraconjugais nascerem entre casais amigos, nascerem com pessoas que trabalham, que estão no mesmo ambiente de trabalho que nós. É natural que, por algum vacilo, a gente acabe permitindo um contato, uma intimidade, que talvez pode ser porque o seu casamento não está numa fase boa, são aquelas fases naturais de crise que todo casamento passa, e justamente nessa fase que você está frágil, está descontente com o seu casamento, e aí você se aproxima de uma terceira pessoa, e essa pessoa pode ser lá do seu trabalho, ou um amigo, uma amiga, e acaba acontecendo ali um envolvimento amoroso. São armadilhas que nós mesmos criamos. E aí é muito importante que você preste atenção nisso. Especialmente, tome cuidado lá no seu ambiente de trabalho, com quem você desabafa, com quem você abre seu coração. Cuidado com as amizades e pessoas que você traz para dentro de casa. Cuidado também com as conversas pelo WhatsApp, pelo Facebook, especialmente, e aí é um grande problema, se é conversa com pessoas que você já teve no passado algum interesse, se você já teve no passado algum envolvimento, ou é uma pessoa que mexe de alguma maneira com você. Porque imagine, você está descontente com o seu casamento, porque é um momento difícil, é uma fase difícil. E aí justamente nesse período você se aproxima, e às vezes isso é recíproco, de alguém que mexe com você. Meu querido e minha querida, é a ocasião e o ladrão, não é? Então, é justamente armar uma armadilha e cair nela e ser muito infeliz e sofrer duras consequências por isso, não é? Outro conselho muito importante que nós vimos é que o passado é história, não é? O passado é história e não pode ser vivido outra vez. Uma outra forma de você cuidar para que o seu casamento se torne invulnerável é deixar as coisas que passaram lá atrás. E esse é um conselho para homens e mulheres, mas eu quero dar uma ênfase às mulheres que têm uma memória extraordinária, especialmente para lembrar palavras e situações desagradáveis do passado. E aí, vez ou outra, vem uma briga, e nessa briga, esses cadáveres, esses esqueletos são tirados do armário. Todos nós temos um passado, não é? Eu tenho um passado, minha esposa tem um passado, e nós nos juntamos, nós nos unimos, nos casamos. E é óbvio que quando eu recebi ela e o seu passado juntos. E é lógico que também na nossa caminhada coisas desagradáveis aconteceram, mas isso não pode ser mudado. Mas o futuro e o que está diante de nós pode sim ser vivido de uma maneira excelente. O passado só contribui quando ele ensina. Fora isso, ele deve ser silenciado, ele deve ser esquecido, ok? Outro conselho importante é olhar através dos óculos do seu cônjuge. O seu cônjuge, o seu marido, sua esposa, tem uma maneira de ver a vida, de sentir a vida. Seu cônjuge tem necessidades próprias dele, dela. Ele tem uma linguagem própria dele de amar e de se sentir amado, e ela também. O grande problema não é ser diferente da nossa esposa ou do nosso marido. O problema é quando nós não temos a sensibilidade de entender e de considerar que ele não gosta das mesmas coisas que eu gosto muitas vezes, e que ele precisa de coisas que talvez eu não precise tanto, e que esse carinho que talvez eu não quero fazer porque eu não sou de muito toque, ele quer receber, e essa palavra que para mim não é tão importante ouvir, mas a minha esposa quer ouvir, isso é importante para ela. Então é começar a olhar com empatia o outro, inclusive quando erra. Quando o seu cônjuge errar com você, tente ser misericordioso com ele, com ela,
porque amanhã você pode também estar errando, e é importante que você se coloque no lugar para entender o que está acontecendo e como ele ou ela está sentindo o casamento. Para isso é importante perguntar para o seu marido e para a sua esposa como ele está se sentindo com relação ao casamento. Nós vimos no dia que nós conversamos sobre esse conselho, que uma pergunta importante a se fazer é: esposa, como você se sente com relação ao nosso casamento? Existe alguma coisa que você gostaria que eu melhorasse? Talvez você espera receber essa pergunta. Não espere que te perguntem isso. Vá você e pergunte, dê o primeiro passo. Faça a sua parte, ande. Porque alguém tem que começar a olhar para o outro. Então faça isso, ok? Outro bom conselho é manter as mãos vazias, mas a caixa cheia. Isso nós conversamos na semana passada. O que seria as mãos vazias? É deixar de querer controlar, segurar, privar o nosso esposo ou esposa da liberdade, das próprias vontades. Sabe por quê? Porque o ciúme, a possessividade, ela não agrega nada ao casamento. Toda força que você faz para o seu cônjuge ficar ali preso em você, é a mesma força contrária que ele sente de fugir de você. A liberdade, ela também tem o seu lugar, ela tem o seu espaço dentro do casamento. E ao invés, então, de ocupar a nossa mão, segurando o nosso cônjuge e tentando dominá-lo ou dominá-la, deixe a caixa cheia. E a caixa cheia é se preocupar em colocar dentro desse casamento respeito, carinho, amor, compreensão, confiança. Porque quando a gente enche a caixa de coisas boas, o nosso cônjuge não vai querer ir para outros lugares, não vai querer fugir de nós, porque o ambiente criado ali não é um ambiente tóxico, é um ambiente prazeroso, é um lar que há sempre prazer em retornar, não é? Então, mão vazia, tá? Nada de dominação, e caixa cheia é investimento. Invista no seu casamento, coloque coisas boas ali dentro. Porque quanto mais você encher a caixa de boas coisas, vamos pensar na criança, né? Quanto mais ela tem uma caixa cheia de brinquedos, mais entretida, mais envolvida, ela fica ali naquele lugar. Outro conselho é: torne-se um hospedeiro e não um hóspede. Nós vimos também que uma forma de tornar o nosso casamento um casamento invulnerável a casos, é fazer com que lá dentro da nossa casa, a gente não seja uma pessoa sempre à espera de ser servida, sempre à espera de que o outro cuide de você. Ao invés disso, ser uma pessoa hospedeira, uma pessoa que cuida, uma pessoa que intencionalmente se importa com o outro. E a gente viu que o hóspede é uma pessoa amiga, né? Porque quando a gente está hospedando alguém em casa, a gente gosta de fazer praça para essa pessoa. A gente gosta de criar ali um ambiente amigável. Essa é a ideia, mas não para com a visita estranha, mas para com seu marido, para com a sua esposa. É se esforçar para ser amigo, para ser uma presença agradável, para fazer praça para ele e para ela ali dentro do lar. E o hospedeiro também é alguém que se preocupa com os detalhes. Porque quando você vai receber alguém em casa, há toda uma preocupação com o que vocês vão comer, com onde vão dormir, não é? Toda essa logística. Quando nós somos hospedeiros dentro de casa, a gente começa também a ser mais atencioso aos detalhes para o bem-estar da nossa esposa e do nosso esposo. Infelizmente, nós somos muito crianças, infantis, mimados. Como quando lá na casa dos nossos pais a gente sempre esperava que a mãe colocasse comida no prato, que a mãe lavasse a roupa, que a mãe limpasse a casa e a gente ficava ali, ó, só mexendo na televisão, né, no computador. Às vezes a gente traz isso para dentro do nosso casamento e a gente fica esperando que o outro nos sirva, enquanto nós devemos ser o hospedeiro, aquele que procura ser amigo, companheiro, servo do outro e que se preocupa com os detalhes, não é? E para encerrar essa nossa caminhada juntos, eu tenho mais 2 conselhos. Os 2 conselhos de hoje, que não vai ser longo, pelo contrário, são só 2 menções.
muito rápidas. Por isso eu fiz questão de passar por cada um dos pontos que a gente conversou ao longo dessas quartas-feiras. Porque é muito lógico, é muito natural esses dois conselhos de hoje, mas são muito negligenciados, são pensados de maneira errada. E o primeiro conselho de hoje é: ative o amor pelo seu cônjuge mediante ações. Preste atenção no que eu vou te falar. Ative o amor pelo seu marido, pela sua esposa, mediante ações, atitudes. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, há uma ordem de Deus para os maridos, em que é dito assim: maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e por ela deu a vida. Olha que palavra forte. Marido, ame sua mulher. E qual é a referência desse amor? Como Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. O amor na Bíblia, ele não é um conselho. O amor na Bíblia é um mandamento. E se é um mandamento, como que o que é um mandamento? Mandamento é uma ordem. E a ordem, ela está ali para ser obedecida, mesmo quando a gente não tem vontade de obedecê-la. Sabe lá no seu trabalho, quando o patrão te dá uma determinada ordem para fazer um serviço, o qual você não gosta de fazer, sabe? Mas você tem que fazer, porque ele manda e você obedece. Então, Deus, que é quem manda, que é o nosso Senhor, Ele nos dá uma ordem de amar. E assim como lá no nosso trabalho, a gente vai e faz até aquilo que a gente não quer fazer, mas a gente faz porque a gente espera o salário. Quando a gente também obedece a Deus, e às vezes mesmo sem querer obedecer, nós também temos um bom pagamento, nós temos um bom retorno disso. O que eu quero dizer com isso que eu estou falando? É que nós estamos muito familiarizados com o amor romântico. Infelizmente, essa ideia de amor romântico é uma triste herança que nós temos da Idade Média, daqueles romances, Romeu e Julieta, sabe? De que o amor é algo que brota espontaneamente. De que quando você casa, você agora é só cruzar os braços, que o amor você vai se tornar uma vítima maravilhosa do amor. De que naturalmente, quando você nasce na vida, o pacote chamado amor já está garantido para você. E isso não é verdade. O amor é algo que a gente constrói, que a gente dá e a gente também recebe. Infelizmente, alguns estudiosos vão dizer que o ser humano, ele está apto a amar de fato e de verdade, geralmente ali com 35 anos. Porque, por exemplo, uma criança, ela tem a afeição natural, mas ela ainda não sabe o que é amor. Um adolescente também se apaixona, mas ele não tem a mínima ideia do que de fato é o amor. E mesmo na vida adulta, demora-se um tempo até a gente entender a nobreza desse vínculo relacional chamado amor. É por isso que quando a Bíblia vai falar para o marido amar a esposa, é uma ordem, é algo intencional. E não é para qualquer um, por quê? Porque amar, ali naquele texto bíblico, diz que é dar a sua vida em favor da esposa. Ou seja, é fazer algo que não é prazeroso de se fazer. Quem dá a vida sorrindo e com prazer? Os mártires dão a vida por sua causa, mas isso é doloroso. Mas ele entende que a causa vale mais do que a sua própria vida. E é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo para o marido que a esposa merece amor, tanto amor, que a vida dela agora passa a valer mais do que a sua própria vida. Isso significa sacrifício, significa ação. E o problema é que a gente está esperando sentir amor para fazer coisas pelo outro. E na verdade é o contrário. A gente faz coisas, a gente planta, a gente investe, a gente se dedica, a gente doa. E depois a emoção
segue. Meus queridos, eu digo isso, e eu me lembro até de uma história que esse livro muito legal traz para a gente, o mito da grama mais verde. Ele vai dizer assim que primeiro eu obedeço, depois eu sinto, porque como o amor é uma ordenança, primeiro eu obedeço, depois eu sinto. E ele vai contar uma historinha citada pelo Dr. Crane, que certa vez uma mulher entrou no seu consultório e ela estava muito revoltada com o marido, mas muito revoltada. E ela disse: olha, eu odeio o marido, eu odeio ele com todas as minhas forças. E eu não quero só me separar dele, eu quero me vingar dele, eu quero que ele sofra. Então o Dr. Crane deu para ela uma ideia. Então você quer fazer o seu marido sofrer? Você quer se vingar dele? Então eu vou te dar uma ideia. Faz o seguinte, volta para casa. E durante 2 meses, faça a comida do jeito que ele gosta. Diga para ele que você o ama. Procure estar mais tempo com ele. Procure investir mais no seu relacionamento. Comece a fazer mais coisas que uniram você lá atrás, e sempre faça questão de que ele perceba que você está na dele, que você o ama. Aí quando der 2 meses, você do nada, da noite para o dia, quando ele estiver todo convicto de que você está caidinha por ele, de que você é apaixonada, de que você não vive sem ele, então da noite para o dia você pede a separação. Porque na hora que você pedir a separação do nada, isso vai machucá-lo profundamente. Ela então gostou da ideia. Ela deu aquela risadinha malvada e disse: vou fazer isso com ele. Eu vou fazer com que ele se sinta o rei da cocada preta. E então eu vou abandoná-lo. Beleza. E aí os 2 meses se passaram. Terminados os 2 meses, essa mulher não voltou no Dr. Crane. Ela não voltou no seu terapeuta. E aí o Dr. Crane ligou para ela e disse: olha, é hora de você se separar do seu marido, já deu os 2 meses, agora é só pedir o divórcio. E ela respondeu: eu? Divórcio? Nunca. Eu descobri que eu amo profundamente o meu marido. A moral dessa história é que o movimento resultou na emoção. O movimento de cuidar do seu casamento. O movimento de dedicar ao outro aquilo que é o melhor para ele. Esse movimento de pensar no outro antes de pensar em si mesmo, ainda que no início foi com as piores intenções, mas esse movimento gerou emoção. E nós estamos esperando que a emoção gere movimento. Nós estamos esperando sentir amor pelo marido ou pela esposa para poder investir no nosso casamento. E é justamente o contrário. A gente primeiro investe, cuida, planta, rega, poda, para depois ver crescer, florescer, frutificar. Então, meu conselho para você, primeiro desta noite, é ative o amor mediante ações. E para finalizar a nossa série, por último, comece seu próprio caso em casa. Comece seu próprio caso em casa. Muitas vezes os casos começam da insatisfação, da não manutenção, do não suprir as necessidades do outro, de não se preocupar com o outro, por N situações. O fato é que a tentação se tornará impotente, a tentação se tornará absolutamente ineficaz, se nós estivermos dispostos a suprir um ao outro fisicamente, e aí tem a ver com sexo, tem a ver com desfrutar um ao outro, também satisfazer um ao outro emocionalmente, e isso tem a ver com se preocupar com as necessidades emocionais do outro, em ser companheiro, companheira, amigo, amiga, compreender um ao outro, e também as necessidades espirituais. Porque quando as necessidades espirituais estão supridas, muitas vezes por amor a Deus, por fidelidade a Deus, é que nós andamos uma segunda milha e investimos mais no nosso casamento. Como diz a Bíblia, um cordão de 3 dobras não pode se arrebentar.
E o cordão de 3 dobras justamente é você, seu marido ou esposa e Deus. Quando o nosso relacionamento, quando dentro da nossa casa há um caso de amor, de dedicação física, emocional e espiritual, o nosso casamento se torna verdadeiramente invulnerável a casos. Você que está casado e não está caído, não está traindo, não está tendo um caso, então cuide, previna, preste atenção nesses princípios, nesses conselhos. Quer ouvir mais? Volte lá no primeiro, ouça desde o início da nossa série, toda quarta-feira às 19 horas. Ouça todos de novo, todos os princípios. Agora, infelizmente você traiu, ou no seu casamento foi traído ou traída, vocês estão vivendo uma situação de sofrimento aí, por causa de uma relação, de um caso extraconjugal, do seu esposo ou da sua esposa. Nós estamos aqui para dar ajuda para vocês. Nós estamos aqui para auxiliar vocês a uma reconstrução, para recomeçar. Tem o que fazer, tem como reparar, tem como juntarmos os cacos e consertar esse problema. Mas busque ajuda. Se você estiver precisando de ajuda, eu quero dizer que eu estou aqui à sua disposição. Todos os dias, de terça a sábado, de 9 a meio-dia, eu estou aqui na igreja. Você também pode me encontrar pelo WhatsApp, que está aí na nossa página, aqui no Facebook. Há formas e mais formas de você entrar em contato e pedir ajuda para que o seu relacionamento, se estiver quebrado, possa ser consertado. E se não estiver quebrado, que possa permanecer assim, debaixo da bondade e graça de Deus, mas também do cuidado intencional seu e do seu cônjuge, ok? Estamos aqui para servir, para abençoar a vida de vocês. Eu espero que essa série tenha contribuído de alguma maneira para que o seu casamento seja mais saudável, para que o seu casamento seja mais feliz e, como diz o tema, que ele se torne invulnerável a casos. Quanto ao mais, que Deus te abençoe. Precisando de mais conselhos, estamos sempre à disposição. Mais uma vez eu agradeço todas as pessoas que nos acompanham aqui no Facebook, no nosso chat, né? Mais pessoas chegaram aí para mandar o seu alô. A Luciana, minha esposa, a Eliane, a Márcia Rick, também, quem mais chegou aí? A Franciele, pedindo também oração pelo seu casamento, pela vida do filhinho Pietro. Amém, Fran, temos orado sempre por vocês. A Lu disse, sabe as palavras, como tem nos ajudado. Amém, que bom, fico feliz. E também a Vi pede oração pelo casamento, por todos os casais da igreja. Amém. Vamos fazer uma oração especial agora, encerrando essa série, em favor da família, do casamento de cada um de nós, dos nossos relacionamentos, não é? Pedindo a Deus que nos una no amor de Cristo e nos faça homens e mulheres muito felizes no Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por esta série que nós caminhamos e apresentamos ao longo deste mês. Obrigado por cada conselho, ó Deus, porque todos eles nasceram da palavra. Todos eles, antes de qualquer desses conselhos, nós lemos um versículo bíblico que justamente endossava esse conselho. Então, ó Pai, obrigado por esses princípios que o Senhor traz pela Sagrada Escritura. Princípios verdadeiros, profundos e que nos levam verdadeiramente a um casamento feliz. E esse é o meu pedido a Deus, em favor de cada casal que nos acompanhou aqui ao vivo, ou que assistiu depois, enfim, ó Deus, que cada conselho desse possa ser vivido. Que o Espírito Santo, ó Pai querido, capacite cada esposo, esposa, a colocar em prática, ó Pai querido, esses princípios que norteiam e que também previnem a traição, que é uma tragédia. Ó Deus, o Senhor é fiel e nos criou para a fidelidade. E estar fora disso é uma tragédia, Senhor, gera sofrimento para todos. Eu quero pedir então que o Senhor possa livrar cada um desses casais de cair em tentação. Como diz a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de cair em tentação, Senhor. Também, Pai querido, tenha misericórdia daqueles casais que já caíram nessa tentação. Que o Senhor possa restaurá-los, que o Senhor possa recuperar a confiança, o sentimento, a fidelidade, a amizade, ó Pai, o companheirismo desses relacionamentos.
E que o Senhor, ó Pai, nos use para esse trabalho. Nós somos instrumentos teus. Que o Senhor nos use para a tua honra e glória nesta hora. E, ó Pai, nessa hora eu quero abençoar cada um desses casais. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que é um amor perfeito, e que o consolo, a alegria, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o seu casamento, sobre a aliança que um dia você fez diante de Deus e da sua família. E hoje, e sempre, e para sempre. Amém, amém e amém. Que Jesus abençoe ricamente sua vida. Foi muito bom caminhar com você até aqui. E quarta-feira que vem estaremos juntos em nome de Jesus, tá bom? Lembro você que todo domingo, 19 horas, nós temos a transmissão ao vivo aqui pelo Facebook do culto e também temos os cultos presenciais, domingo, 19 horas. Se você não faz parte do grupo de risco, vem aqui para o nosso culto presencial, vai ser um prazer muito grande receber você, seu esposo, sua esposa, sua família toda. E também lembro e aviso você que todos os domingos, agora com o horário mudado, às 10 da manhã, nós temos o culto infantil. Então, todo domingo, 10 horas da manhã. Antes era às 11, mas agora nós vamos trazer para as 10 da manhã, para não atrapalhar o almoço de ninguém. Então, todo domingo, 10 da manhã, culto infantil, e à noite, às 19 horas, o nosso culto presencial. Que Jesus te abençoe. Forte abraço.